Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. Eu vou falando aqui, os irmãos vão ajustando aí o microfone se precisar de algum ajuste, para não ficar estourando aqui, né? Meus irmãos, a alegria estar com vocês. Muito obrigado por me receber tão bem. Fui convidado a falar aqui um pouquinho sobre a doutrina da igreja, especificamente sobre a membresia da igreja. Nós vamos falar sobre aquilo que é o coração da igreja, que é a sua membresia, e nós vamos falar sobre o livro que eu escrevi, A Nutrição da Igreja, onde aplica a doutrina da igreja à igreja local, como nós podemos experimentar aquilo que nós recebemos do Senhor através das nossas relações mútuas. Então nós vamos construir um raciocínio de como o Senhor Jesus Cristo nos concede poder e graça para experimentá-lo através do nosso relacionamento com a igreja local. Agora nós estamos na escola bíblica dominical. Em teoria, a mensagem do culto deveria ser aplicado à EBD, mas observando o fluxo do raciocínio, é melhor nós refletirmos no que nós vamos refletir agora, naquilo que seria uma mensagem mais específica e não um estudo. Então eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Isaías capítulo 61. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Vamos ao Senhor em oração, depois nós continuamos. Nosso Senhor e Deus, damos graças a Ti, ó Pai, por Tua maravilhosa bondade sobre nossas vidas. Cuidado do Senhor que tem sido derramado sobre nós, sem sombra de dúvidas, de forma extraordinária. Nós não merecemos Teu amor. Cuidado do Senhor que tão prodigamente é despejado sobre nós. Nós somos completamente indignos do Teu cuidado, do Teu favor, mas ainda assim, ó Deus, o Senhor nos agracia de forma sobrenatural, extraordinária. Obrigado pelo dia do Senhor, que o Senhor nos dá para o regozijo da nossa alma,
para o deleite da nossa alma, não como um dia qualquer, mas um dia santo, Deus, de regozijo, que nós podemos colher à vontade para a nossa nutrição espiritual. Que nesse encontro tão singelo o Senhor faça isso, de forma graciosa, Deus. Alimenta-nos, nutre-nos, que não seja um homem a falar, que pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, iluminando a nossa mente, sejamos levados cativos pela Tua verdade, confrontados, exortados, consolados pelo Espírito do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada palavra dita perfure a nossa mente, invada o nosso coração, para que sejamos tomados um pouco mais pelo Senhor, sejamos mais parecidos com Cristo, sejamos de fato, ó Deus, instrumentos de transformação na vida uns dos outros. Em nome de Cristo rogamos. Amém. Meus amados irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje seguirá um fluxo, a necessidade de nutrir a igreja. Então hoje nesse momento nós vamos refletir especificamente por que nutrir a igreja é uma necessidade e como essa necessidade ela é assistida. Nós vamos construir um raciocínio, aquilo que eu vou falar está especificamente desenvolvido no livro que eu escrevi, ele é a essência do livro, é a estrutura do livro. O livro ele é carregado de ilustrações para aplicar aquilo que nós desenvolvemos ao longo dele. Num determinado momento do livro tem uma ilustração que fala especificamente da orquestra do rei. O rei tem uma orquestra com instrumentos diferentes que entoa uma única sintonia. E num determinado momento, na aplicação dessa ilustração, é dito assim: quando todos seguem o compasso da batuta do regente, o povo ouve o que transcende a técnica. Ouve a beleza da unidade, da ordem e da graça em movimento. Como isso acontece? Como uma diversidade de pessoas com características diferentes, com particularidades distintas, preservando a sua diversidade, consegue exibir ordem e unidade no seio da igreja local. Como isso acontece? Vejam como essa é uma descrição bela, harmônica, talvez para alguns até utópica. Eu não sei se vocês já se pegaram lendo as Sagradas Escrituras, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 2, e vocês observaram aquela unidade, aquela beleza, aquele desprendimento, aquela vida sacrificial uns com os outros, e talvez consideraram que ali trata-se de uma utopia. Isso aqui não pode ser verdade. Como as pessoas tinham tudo em comum, como as pessoas vendiam as suas propriedades e distribuíam à medida que alguns tinham necessidade. Como isso acontecia? Que tamanha abnegação é essa? Parece uma fantasia, porque embora nós tomemos esses escritos como palavra do Senhor, nós não vivemos como tal. É como se nós professássemos alguma coisa para o regozijo da nossa fé, como um ansiolítico espiritual, mas ao mesmo tempo é muito distante da nossa prática de fé, é muito distante da nossa experiência de fato. Então parece que nós nos achegamos às Escrituras e pensamos porções que são fatos, que são verdadeiras, que são até tangíveis na nossa vida, mas outras porções parece que nós abstraímos. Parece que pertenceu a um contexto do primeiro século, por exemplo, e eventualmente isso se mostrou real ao longo da história, por exemplo, nos períodos de grande avivamento, em que as pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo de Deus de tal forma que os seus olhos não enxergavam mais a presente esfera.
Eles viviam de fato para a eternidade, como se lá estivesse pisando, como se o oxigênio que os seus pulmões respiravam era de fato oxigênio celestial. Parece um filme, a semelhança das Crônicas de Nárnia, por exemplo. Parece outra realidade. Mas observa, a igreja local, ela não é uma aglomeração de indivíduos autônomos, mas um corpo unido por um pacto de amor, de responsabilidade, de fidelidade. E esse relacionamento pactual é a base da nossa vida em comunidade para todas as diversidades da dinâmica que nos é reservada. A disciplina bíblica, o uso mútuo dos nossos dons para a perseverança na verdade, na fidelidade. A grande questão, portanto, é onde nós estamos nesse processo de edificar unidade, perseverança, fidelidade, responsabilidade. E quando eu digo onde nós estamos, eu estou me referindo a cada um de vocês, de fato. Onde você está nesse processo de edificação, de construção de perseverança, de exibição de fidelidade para com o Senhor e para com a igreja local? Onde nós estamos? Quando o Senhor Jesus Cristo pisou nessa terra, Ele fez vários questionamentos estarrecedores, questionamentos que talvez nós não teríamos coragem de fazer uns com os outros, mas o Senhor foi muito além daquilo que nós faríamos. Mas existe um questionamento estarrecedor que o Senhor Jesus Cristo fez, do qual Ele já sabia a resposta, obviamente. Então, quando Ele faz esse questionamento, Ele não faz porque Ele quer a resposta, mas para que nós pudéssemos refletir se nós estamos conscientes ou não na resposta que nós já sabemos e que Ele também já sabe. Por exemplo, Lucas 18, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Observe, o que o Senhor Jesus quer dizer aqui? O que é fé? É apenas um mero sentimento? Será que quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele achará sentimento de esperança? Ele achará sentimento de confiança? Será que fé é uma mera sensação animadora de confiança? Será que fé se trata apenas de uma confissão pública, única e exclusivamente? Eu tenho fé em Cristo Jesus, isso basta. A única evidência que eu posso oferecer, obviamente, é a minha própria profissão e o sentimento de confiança e esperança que eu tenho no Senhor Jesus. Vejam, o Senhor Jesus está apontando algo que deve ser visto, que deve ser experimentado. Quando o Senhor Jesus Cristo questiona se achará fé, Ele está falando de um estilo de vida, de uma filosofia de vida, de um modo de vida, não de um sentimento abstrato, relativo, sem substância, sem materialidade, sem fato. Observem como o questionamento do Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo constrangedor e condenatório, onde nós chegamos à conclusão que Ele já espera. Há poucos dias eu estava assistindo uma série em TV, uma das minhas preferidas, e numa determinada cena lá nós vemos dois advogados e uma juíza. A juíza estava sendo questionada quanto às provas apresentadas por um dos advogados. E um dos advogados estavam acusando a outra advogada de que as provas não eram verdadeiras, eram provas produzidas, eram provas falsas. E é interessante porque, como um gesto de cortesia, a juíza se dirige à advogada que estava sendo acusada de produzir provas falsas e diz o seguinte: eu não lhe farei uma pergunta direta sobre isso,
sobre se essas acusações são verdadeiras ou não. Porque se eu assim o fizesse, eu lhe colocaria numa posição de cometer perjúrio. Então, observe de fato se é isso que está acontecendo e resolva a questão. Veja como o Senhor Jesus Cristo não segue esse rito. O Senhor Jesus Cristo, ele não segue essa liturgia. O Senhor Jesus é, na verdade, direto, constrangedor e penetrante em sua indagação. Ele leva cada um daqueles que o seguiam a considerar de fato se o estavam recebendo como Senhor e Rei, como Messias prometido, trazendo o Rei que transcende as expectativas do nosso mundo ou não. Um reino de conforto, um reino de prosperidade, um reino de triunfo, um reino sem guerras, um reino sem espada. Então o Senhor Jesus, ele faz com que nós nos questionemos e respondamos a nós mesmos, e diante disso nós seremos o nosso próprio instrumento de condenação ou não. Será que o Senhor Jesus achará fé? Isso porque aqueles que estavam esperando um rei não se satisfizeram com o rei que veio e com o reino que foi iniciado. Às vezes nós temos uma expectativa completamente diferente daquilo que é prometido para nós, tanto com o rei como com o reino. E infelizmente essa triste realidade também pode ser observada nos nossos dias, onde muitos buscam o reino, mas sem a disposição para se submeter ao rei. Na verdade, muitos buscam o reino onde eles mesmos querem ser os reis. O reino, portanto, é segundo as suas próprias características, segundo as suas próprias apreciações, segundo as suas próprias necessidades, segundo os seus próprios ideais. Eu identifico o que é reino para mim, eu me identifico como é o meu reino, e à medida que esse rei e esse reino corresponde às minhas apreciações, então eu me submeto. Caso contrário, eu busco outra embaixada do rei, onde ela se submete a mim e às minhas apreciações. Então, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse pode ser com muita facilidade aplicado aos nossos dias. Por isso, o que foi que eles fizeram e o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós criamos um reino para nós mesmos. Na verdade, nós passamos a desenvolver um reino onde nós somos reis. E como resultado, muitos buscam a igreja do Senhor. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, ou vocês mesmos ouviram pessoas que passaram por isso, em que geralmente isso acontece na nossa igreja, nós recebemos visitantes e as pessoas ficam geralmente impactadas com a ordem do culto, com o zelo, com a diligência, com a solenidade, com os cantos congregacionais, com a exposição da palavra, com a ordem de fato litúrgica, e as pessoas ficam impactadas com a igreja, mas esse impacto não as move ao sacrifício, a sacrificar a si mesmo, as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos, os seus próprios anseios. A semelhança daquilo que aconteceu quando a multidão seguia Jesus, mas na verdade não queria Jesus, queria pão, peixe e milagre, não queria dobrar os seus joelhos, não queriam dizer não aos ídolos do seu coração, que era a própria barriga. Eu quero encher a minha barriga, eu quero curar as minhas feridas, em detrimento à minha alma flagelada, miseravelmente flagelada. E as pessoas simplesmente replicam esse mesmo padrão nos nossos dias,
Que palavra impactante! Esse homem é abençoado por Deus. Que louvor lindo, que ordem! Olha, faz tanto tempo que eu sou crente, mas eu nunca encontrei uma palavra desse jeito, um alimento desse nível, um pastoreio com esse cuidado, mas parece que é tão superficial, parece um lago gigantesco, cuja profundidade não passa das canelas, é raso. Então vejam, apenas pouquíssimos percebem o que está acontecendo. Percebem de fato o que significa dizer: eu creio em Cristo Jesus. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vivia para esse presente século, eu vivia para esse mundo, mas eu morri para Ele. Eu fui transportado por um reino que exige submissão total, que exige a exclusividade do meu coração, e não somente isso. Eu recebi algo desse reino. Eu recebi um poder desse reino. O que farei então com esse poder? É justamente sobre isso que nós vamos começar a refletir agora e vamos terminar hoje à noite, se Deus assim permitir. Existe uma promessa muito clara nas Sagradas Escrituras que é feita pelo próprio Senhor Jesus quando Ele diz que edificará a sua igreja. Abra aí em Mateus capítulo 16. Algo grandioso está acontecendo agora, por exemplo, nesse exato momento. E isso diz respeito à edificação de algo muito, mas muito maior do que qualquer instituição na face da terra de todos os tempos. Algo muito maior do que qualquer empreendimento na face da terra de todos os tempos. Maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar, maior do que qualquer conglomerado de empresas, maior do que multinacionais, maior do que qualquer outra instituição que pisou na face da terra. Nós somos, meus amados irmãos, nós somos confrontados com essa realidade porque isso diz respeito ao fato de como nós vemos a igreja do Senhor. Talvez nós não fiquemos impactados com a simplicidade do lugar que nós nos reunimos agora, e talvez nós não compreendemos o que significa isso daqui. Talvez nós somos mais zelosos, talvez nós somos mais solenes diante de procuradores, de prefeitos, de governadores, de juízes, de milionários, de pessoas poderosas, mas isso, e talvez essa solenidade, essa reverência, esse respeito não é exibido numa instituição mas muito maior do que qualquer outras que eu descrevi agora. E isso nos assalta porque nos mostra como nós enxergamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu não estou me referindo a uma igreja idealizada não, porque é muito fácil se submeter a uma igreja que nós construímos na nossa mente, em que nós nunca somos confrontados pelos nossos erros e nossas particularidades. Na verdade, todos aqueles que estão ao nosso redor são disciplinados, são exortados, são constrangidos, mas nós não. Vocês já pararam para observar isso? Na igreja que nós idealizamos, nós somos o mais santo, os mais piedosos, não é assim? Sempre é assim. Ou então nós dizemos assim: eu queria fazer parte da igreja do pastor John Piper, porque eu acho que lá é uma igreja piedosa. Ou talvez na igreja do pastor Augusto Nicodemos, eu queria tanto fazer parte, estar ali do lado do Paul Washer, e talvez seria maravilhoso orar com aquele irmão. E nós idealizamos o fato de que essas igrejas, as pessoas já são glorificadas, não tem pecado, não tem pecadores, elas são completamente glorificadas, e não é possível achar ali batalhas, lutas, guerras contra o pecado, indisciplina e indisposição para com o Senhor. Em Mateus capítulo 16, no versículo 18, diante da profissão de Pedro, o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa, e a forma como nós percebemos essa promessa muda tudo, irmãos. Ele diz o seguinte:
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus Cristo aqui está descrevendo um exército que avança. Não é um exército que fica parado, com as portas levantadas, em que o poder das trevas vem sobre ele e ele resiste. Ele está descrevendo um exército que avança e toma o presente reino parasitário, toma o presente reino das trevas e avança com o poder de Deus que tocou a terra em Cristo Jesus. Ele edificará a sua igreja, é um processo já estabelecido, e ele avançará e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele tomará parte a parte de cada reino, ele avançará e tomará. Vejam, o reino de Deus, ele vem através de um instrumento. Por onde vem o reino de Deus? Abra em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 22. A pergunta é, depois que nós lemos esse texto, edificarei a minha igreja, a pergunta natural é: como isso acontece? Através do que esse reino será edificado? Então o Senhor responde isso em várias porções da Sagrada Escritura, através de seus apóstolos, mas Efésios é um dos textos clássicos disso. Efésios capítulo 1, versículo 22 diz assim: o Senhor Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu quem? A igreja. Olha o instrumento de avanço desse reino. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. No entanto, meus irmãos, o grande mistério dessa edificação é que apenas alguns conseguem ver a sua grandeza. Apenas alguns conseguem ver a majestade. E se a gente entender o que é fé, segundo Hebreus capítulo 11, fé é aquilo que nós vemos e outros simplesmente não conseguem ver. Fé é aquilo que nós enxergamos e pelo que nós vivemos, que outros simplesmente não entendem. Não importa a capacidade intelectual, não importa o nível de sabedoria, o nível de discernimento, ele simplesmente não enxerga, porque os seus olhos ainda são terrenos, carnais, entulhados, empoeirados. Muitos não conseguem ver, muitos não compreendem a forma e o impacto em que esse reino é tomado para a edificação de algo maior. Ou seja, aquilo que aconteceu com os santos do passado não foi exclusivo a esses santos do passado, ainda é experimentado por nós. Por exemplo, quando Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que Paulo está falando de um mero sentimento? Será que Paulo está falando de um mero credo, de uma mera sensação? Olha, é o seguinte: eu não vivo a vida da igreja, mas para mim o viver é Cristo. É o seguinte: eu não vivo em comunhão com os meus irmãos, mas para mim o viver é Cristo. É o seguinte: talvez eu não tenha muito a exibir naquela grande multidão dos santos do passado, onde muitos tiveram as suas propriedades tomadas, onde muitos tiveram os seus filhos devorados por feras, onde muitos foram decapitados, onde muitos foram empalados, onde muitos foram queimados. Talvez eu não tenha muito a oferecer para mostrar o quanto eu amei a Cristo, mas para mim o viver é Cristo. Será que o Senhor está falando isso? Será que o Senhor está falando um mero sentimento, uma mera profissão, sem substância, sem materialidade? Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. O que significa? Ter confiança? Ter fé? Diante das pressões emocionais? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. O que está falando? Ter sentimentos convictamente fortes, resolutos.
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E é isso que, irmãos, é absurdamente importante, porque nós não nos doamos ou nos gastamos por aquilo que nós não vemos valor. Por que nós lutamos freneticamente para passar num concurso público, por exemplo? Porque nós vemos valor nisso, nós vemos benefício nisso. Então nós abrimos mão do nosso entretenimento, nós abrimos mãos de alguns sonhos, nós abrimos mãos de descanso, nós abrimos mãos de muita coisa. Por quê? Nós nos gastamos por aquilo em que enxergamos valor. Então, se nós enxergamos valor, se enxergamos algum benefício, nós nos gastamos. Nós só damos a nossa vida por aquilo que nós enxergamos que é maior do que nós, que é bem maior do que nós. Caso contrário, nós não acharemos digno o suficiente para nos doarmos. Então, nós sabemos disso. Nós nos sacrificamos pelo trabalho, nós nos sacrificamos pelo estudo, nós nos sacrificamos para construir bens materiais, nós nos sacrificamos para dar conforto à nossa família, nós nos sacrificamos. Então, nós sabemos disso. Nós nos sacrificamos para algo, porque nós vemos nisso um valor. A grande questão é: como você enxerga a igreja de Deus por meio de quem vem o seu reino? E eu não estou levando a vocês a ter um mero sentimento. Vocês vão exibir isso. Assim como você pode exibir, se eu perguntar para você, você é um bom estudante? O que você vai dizer? Você vai dizer assim: eu sinto que sou um bom estudante. Você não vai dizer isso. Você vai mostrar as suas notas. Você vai mostrar o nível dos seus trabalhos, das suas pesquisas. Se eu disser assim: você é um bom profissional, você mostra para mim que é um bom profissional, o que você vai fazer? Você vai descrever como você desenvolve a sua profissão, os frutos da sua profissão, o que você já galgou, os patamares que você já conquistou com a sua profissão. E se eu disser assim: você é um bom crente, você é um bom dispenseiro da graça, o que você vai fazer? Como você vai exibir isso? Como você vai mostrar? Você é um membro de igreja que edifica a igreja? Então, como você vai mostrar isso? Como você vai exibir isso? E geralmente, meus irmãos, nós gostamos, nós amamos, nós valorizamos apenas algo quando atinge o seu potencial. Quando nós pensamos em igrejas que nós idealizamos, por exemplo, nós julgamos que essa igreja ela já atingiu o seu potencial. Muitas vezes nós não gostamos de fazer parte de um processo em construção, de um processo em edificação. Por mais que nós entendamos que a igreja do Senhor só vai atingir o seu potencial quando ela for completamente tomada para o grande banquete, naquele grande casamento. É interessante porque a forma como nós enxergamos a igreja muitas vezes não é a forma como o Senhor Jesus Cristo enxerga a igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo enxerga a igreja não como pessoas doentes, pessoas mazeladas, pessoas problemáticas, pessoas hipócritas, pessoas arrogantes, pessoas doentes de fato. O Senhor Jesus Cristo enxerga a igreja, e ele demonstrou isso através da pena de Paulo, como a obra acabada. Só que quando nós olhamos para a igreja, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para a obra em construção. O nosso olhar não é escatológico, vocês estão estudando escatologia, né? O nosso olhar não é escatológico, ou seja, não é uma obra consumada. O nosso olhar é para o tijolo que ainda não foi colocado, é para o muro que foi derribado, é para a parede que não foi pintada. Por isso que com muita facilidade nós vemos os pecados uns dos outros, as falhas uns dos outros, e nós exaltamos isso porque nós não enxergamos a obra acabada. Só que o Senhor Jesus Cristo enxerga a obra acabada. Observa aí, abre em Efésios capítulo 5, naquele grande trecho que fala geralmente em cerimônias de casamento, né? Ou de aconselhamento pré-nupcial, o papel da mulher, o papel do homem, e nessa maravilha de descrição,
o apóstolo Paulo mostra como o Senhor Jesus Cristo enxerga a igreja, que é como ele enxergava a igreja, e por isso ele não exaltou os abandonos sofridos, as ingratidões, as mentiras, as contendas, as difamações. Porque cá entre nós, o apóstolo Paulo tinha muito instrumento, muitas provas, muitos recursos para abandonar a igreja. Esse povo não merece sacrifício, não. Esse povo dá ouvido constantemente a judaizantes. Esse povo dá ouvido constantemente a falsos profetas. Eu me sacrifico aqui, dou o nardo puro a eles, o evangelho de Cristo Jesus, e eles simplesmente ouvem falsos profetas que prometem aquilo que nunca vão conceder, que inclusive isso é a essência dos falsos deuses, né? Eles prometem tudo e não dão nada, nunca dão a satisfação que promete, porque no final das contas, esses falsos profetas, eles não estão prometendo estabilidade, conforto, triunfo, não. Eles estão prometendo satisfação. A ideia é que, por meio dessas coisas, eu tenho satisfação. O que é satisfação? Satisfação é contentamento e descanso. É isso a satisfação. Contentamento e descanso. Eu não preciso de mais nada. Estou satisfeito com o que eu tenho. O mercado de trabalho não dá isso. A vida acadêmica não dá isso. Os bens materiais não dão isso. Só aquele cujo coração está realmente repousado no trono da graça de Cristo Jesus é capaz de experimentar isso. Contentamento e descanso. O apóstolo Paulo tinha muitos instrumentos, não tinha, para dizer assim, vocês não merecem a minha vida, não. Mas o que é que ele diz no finalzinho da sua vida? Estou oferecendo a minha vida por libação. Por quem? Por pessoas que difamaram, por pessoas que abandonaram, companheiros que abandonaram, por amar o presente século. Por que Paulo se doou? Porque os olhos de Paulo eram os olhos de Cristo. Vocês já imaginaram a nossa experiência, irmãos, se os nossos olhos fossem de fato os olhos de Cristo? Nós não víamos tanto cisco no olho do irmão. Já pararam de pensar isso? Nós não víamos tanto. Porque é tão fácil ver pra gente um cisco no olho do irmão, não é? E a metáfora é interessante porque tem uma trava gigantesca no nome e não vê. Mas um ciscozinho, olha como é interessante, até cômico, né? Um ciscozinho no olho do irmão. Observa como Paulo via a igreja do Senhor, que é como nós deveríamos ver. Talvez nós não nos sacrificamos pela igreja. Por exemplo, eu estou cansado hoje, eu não consigo ir para a igreja, não. Passei a semana ganhando o reino do mundo e eu não vou desfrutar do reino de Deus no dia do Senhor porque eu estou cansado. Olha, nós nos ouvimos, irmãos. Nós nos ouvimos. É o seguinte, eu passei a semana toda construindo um castelo de areia e eu não vou desfrutar do castelo de ouro porque eu estou cansado. Não vou, não. Nós falamos isso tranquilamente, nós refletimos sobre isso tranquilamente, mas por que isso acontece? Porque com tanta facilidade nós aceitamos as reflexões diante das quais nós deveríamos lutar, sabe? Deveríamos causar repulsa por elas, porque nós entendemos que a nossa carne ainda não está glorificada, então ela pleiteará, ela lutará contra o Espírito. Os dois estão aqui, ó. É uma luta constante. Será que nós discernimos o que é o Espírito e o que é a carne se degladiando aqui? O apóstolo Paulo diz assim, olha como o Senhor Jesus Cristo via a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim, ó, Cristo amou a igreja. Entenda? E por esse amor ele se entregou. Eu amo a igreja? Ok. Mostre como você ama a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então entenda, ó, não porque ela já era algo,
O Senhor Jesus Cristo não se entregou por uma igreja já glorificada, não. Ele se entregou por uma igreja ao mesmo tempo dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi por essa igreja que ele se entregou. Foi por uma igreja ainda inacabada, só que ele estava olhando lá. Imagine que há 5 anos atrás, vocês começassem a visitar aqui e dissessem assim: eu estou vendo um aniversário de 5 anos. Eu estou vendo um monte de gente servindo. Eu estou vendo um monte de gente lutando por unidade. Eu estou vendo um monte de gente exercendo os seus dons, amando a igreja. Eu estou vendo a igreja se fortalecendo na confessionalidade reformada. Eu estou vendo isso, eu estou vendo. Geralmente não é assim que acontece, né? A gente olha os problemas, exalta os problemas e pensa que a igreja será completamente dominada por problemas. E ele diz: amor, a igreja se entregou por ela, para que a santificasse. Olha, ele se entregou por uma igreja que ainda não era santa, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vejam, a grande questão é essa obra gloriosa, essa grande obra gloriosa, como ela acontece? Como o Senhor santifica a sua igreja? Como o Senhor tira as rugas da sua igreja? Como essa igreja que nós vivemos aqui agora, ela será edificada? E é aí que nós precisamos refletir sobre essa obra de edificação. Como acontece essa maravilhosa e extraordinária obra de santificação? Por meio do que ela acontece para que o reino de Deus seja estabelecido? E aí nós precisamos ir para alguns textos, mas podemos ir somente para 1 Coríntios capítulo 12. Abre aí 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler alguns versículos aqui para a gente observar como essa obra tão gloriosa, tão grandiosa acontece. Isso é muito importante, irmãos, porque quando a gente entende como essa obra acontece, nós nos tornamos mais reticentes, porque nós pensamos assim: opa, eu posso causar uma ruga ou eu posso tirar uma ruga. Interessante isso, né? Quando nós entendemos como ela acontece, então onde é que nós estamos agora nesse plano redentivo de Deus? Nós estamos no dia da noiva. O que é o dia da noiva? O dia da noiva é onde a jovem, a mulher se embeleza toda para apresentar-se ao rei. Então ela tenta tirar uma rugazinha aqui, tenta tirar uma olheira ali, né? Tenta ajeitar o cabelo, tirar um fiozinho branco. Então ela vai se arrumar, né? Se tiver um pezinho de galinha, tira um pezinho de galinha, então, tudo, fica linda, né? É assim. Então nós estamos nesse processo no dia da noiva. Quando nós entendemos como essa obra de edificação acontece, nós entendemos que usando aquilo que nós recebemos do Senhor, nós tiramos ruga. Não usando, nós causamos olheiras, rugas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 6: e há diversidade nas realizações, no uso desses dons, mas o mesmo Deus é quem opera para que o dom aconteça em todos. Versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. E aqui é um versículo muito interessante, porque diz assim: a manifestação aqui seria justamente o uso dos nossos dons, é o poder do alto que nós recebemos, olhando um objetivo. Não é exaltação, não é engrandecimento, não é autopromoção, é um único objetivo. O apóstolo Paulo diz: para um fim proveitoso. A pergunta é: que fim proveitoso é esse? Será que nós determinamos qual é o fim proveitoso? Veja, no livro eu digo assim, a vida cristã é essencialmente corporativa, e os dons são conferidos para um fim proveitoso ao corpo.
e não para satisfação pessoal. Por isso, a palavra de Deus é o padrão objetivo para identificar e ordenar esses dons, e a igreja local é o campo, é o terreno legítimo onde esses dons são cultivados, reconhecidos e exercidos. Mais adiante, o apóstolo Paulo diz o que significa esse fim proveitoso, logo a partir do versículo 8, observa aí, porque a um é dada mediante o Espírito, que é um, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo, e aqui tudo ele está mostrando uma finalidade, um propósito único, unitário, harmônico. O mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-la. O Senhor da igreja mune toda a comunidade local com pessoas regeneradas, dotada de dons específicos para a edificação da própria igreja local, da qual fazem parte, onde cada dom espiritual é parte essencial dessa grande engrenagem orgânica que é a igreja local. Veja como o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo é um agente para o estabelecimento da vontade do Senhor e a aplicação da obra do Senhor Jesus Cristo, onde Deus decreta a obra, o Filho realiza a obra e o Espírito Santo aplica a obra, e aplicando essa obra, o Espírito Santo move os dons que o próprio Filho concedeu para a edificação da igreja local, por meio de quem o reino de Deus será estabelecido. Olha o versículo 11 do capítulo 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza... Olha qual é a pergunta que nós deveríamos fazer aqui. O mesmo Espírito Santo, que é Espírito, não é matéria, ele realiza uma obra material. Como ele realiza? O mesmo Espírito realiza, ele torna eficaz todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, segundo o seu propósito, a cada um individualmente. Por isso o apóstolo Paulo diz que todos os crentes, invariavelmente, receberão dons. Muito diferente de perspectivas muito particulares, por exemplo, de irmãos pentecostais que observam dons como uma segunda bênção, como um segundo batismo, às vezes até um terceiro, especial. O apóstolo Paulo disse que todos os crentes receberam dons, todos, invariavelmente. Se você é crente, você foi alistado no exército de Deus, você recebeu a armadura de Deus e você recebeu o poder de Deus. Todos os crentes, invariavelmente. Isso é importante, viu, irmãos? Porque o seu dom pode estar enterrado ou não. Como você vai mostrar se ele está enterrado ou não? Não é dizendo, o meu dom... geralmente as pessoas... A ignorância é o grande subterfúgio, né, irmãos? Por exemplo, as crianças aprendem isso de pequenininho. Quem foi que fez isso? Não sei, pai. Não sei quem foi, eu não vi, né? Então, uma coisa que a gente aprende nas Sagradas Escrituras é que ignorância não é o mesmo de inocência. A ignorância, ela precisa ser dizimada, ela precisa ser removida, caso contrário, a condenação de qualquer forma. A ignorância não é o mesmo que inocência, mas nós acabamos adotando esse padrão e nós trazemos isso como subterfúgio mesmo, para tranquilizar a nossa consciência. Nós dizemos, eu não sei qual dom eu tenho. Bom, você sabe qual profissão você queria, não sabe? Não sabe? Você sabe qual curso fazer de faculdade? Por que foi importante para você escolher qual curso de faculdade, qual profissão fazer, e não é importante para você descobrir o seu dom? Observa que isso necessariamente descreve como nós enxergamos a igreja do Senhor. Se nós enxergamos com valor ao ponto de nós labutarmos para edificá-la,
para nutri-la. Entende, irmãos? Pode parecer que eu estou afrontando os irmãos. Não estou afrontando os irmãos não, tá bom? É o meu jeito mesmo e tal, de falar. E o livro também pega essa pegada. A ideia é de nos levar à reflexão. Não estou afrontando ninguém, não sei. O melhor que tem é a gente pregar a igreja que a gente não conhece, irmãos. Porque eu não sei nada da vida de vocês, não sei nada. Então eu não sei se os irmãos servem aqui, se não servem. Mas infelizmente o termômetro comum das igrejas é muito claro, é muito óbvio, né? E é uma luta na minha própria igreja fazer com que a omissão e a negligência não ganhem nomes bonitos como para desculpá-los. Porque geralmente assim, as nossas deficiências que são pecaminosas, nós não escolhemos nomes bíblicos de pecado. Por exemplo, se nós somos uma pessoa que não gostamos de jeito nenhum de interagir com os irmãos, nós dizemos assim, não, eu sou alguém reservado. Não, pode ser individualismo, pode ser. Pode, mas é mais bonito dizer que é reservado. Não é pecaminoso. Sabe, eu não sei vocês, mas teve um período, pelo menos eu já fiz isso muito, antes de ir para o ministério em tempo integral, e eu trabalhei em várias empresas. E as pessoas na entrevista de emprego pediam para dizer um defeito. Eu disse, eu não vou proferir palavras para minha condenação. Então eu dizia um defeito que não parecia um defeito, eu dizia que eu era perfeccionista, né? Não parece um defeito. Então, qual é o seu defeito? Eu disse, sou perfeccionista. Aí eu dizia isso direto, até ir para uma grande empresa fazer entrevista, queria trabalhar lá, só que a pessoa que estava recrutando tinha muita habilidade, muito discernimento, né? E aí, pelo olhar dela, eu pensei, eu não posso mais dizer isso. Quando ela disse, qual é o seu defeito? Digo, um defeito, né, seu, algo que não é tão uma qualidade assim. Será que vai casar? Eu sou perfeccionista. Vixe, parece que já expirou isso, eu tenho que escolher outro, né? Aí eu não fui contratado não lá, né, irmãos, obviamente. Então, o grande ponto é esse. O Espírito Santo faz algo invariavelmente por mim, por meio de mim. Já pensou a grandeza disso? O Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, poder de Deus, ele faz algo através de mim, de você. Ele opera algo. Olha o versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Então é uma perspectiva bem diferente da perspectiva pentecostal, cujo batismo com o Espírito Santo é o outro tipo de empoderamento, né? Então todos nós, todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram batizados em um único corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Efésios capítulo 4 mostra isso se tornando dinâmico. Inclusive Efésios capítulo 4 é a base para todo o livro. Versículo 7 até o versículo 16 é o texto principal que eu trabalho no livro, que é a distribuição dos dons para um propósito específico. Nós vamos refletir isso na próxima mensagem aqui no culto. Mas Efésios capítulo 4, versículo 7 mostra esse cálculo sendo feito para uma finalidade. Observe, isso é muito importante, porque isso diz respeito ao fato de como nós compreendemos a soberania de Deus. Diz assim, e a graça foi concedida a cada um, Efésios 4, 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção, a cada um, nem todos iguais, a cada um diferentemente, conforme um cálculo, conforme a uma proporção estabelecida. A ideia aqui é de algo que foi calculado para ser concedido do dom de Cristo Jesus. Então, observe que a obra de edificação da igreja, ela não é realizada pelo Senhor Jesus Cristo em carne e osso. Jesus Cristo prometeu que edificaria a sua igreja, mas ele faz através de outros que recebem o poder dele para edificar essa igreja.
Isso não acontece por osmose, isso não acontece misticamente, onde eu apenas oro, onde eu apenas sinto e a obra da edificação acontece. Não é assim que eu uso os dons que eu recebi. Então, a obra de nutrição da igreja é realizada por aqueles que são imagem e semelhança de Cristo, aqueles que foram munidos com o poder de Deus, que são habitação do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu digo que eu professo a fé em Cristo Jesus, se eu não entender o que eu estou dizendo, eu estou me colocando em apuros, porque eu serei cobrado de inconformidade com essa profissão que eu fiz. Porque olha essa reflexão, irmãos, nós vamos desenvolver ela mais no próximo pregação, mas ela é muito importante, ó. Se a obra de edificação acontece invariavelmente através dos dons que eu recebi de Cristo Jesus, negligenciar esses dons é pecado ou não é? Não é? Por quê? Porque isso pode dizer... Deixa eu só fazer um parênteses aqui para fazer a aplicação. Nós vamos desenvolver essa aplicação mais na frente, mas só um parênteses, ó. Olha como isso muda a forma de nós vivermos a vida da igreja. Porque, geralmente, quando nós vemos um irmão imaturo, um irmão em deficiência, um irmão com pouco discernimento espiritual, com muita facilidade nós condenamos esse irmão. Você viu como a irmã falou? Olha, a irmã falou de um jeito comigo que eu não gostei. Você viu como a fulana veio vestida para a igreja hoje? É promiscuidade. Toda erótica. Sabe, uma crente não se vê. Você viu na rede social a postagem da fulaninha? Você viu? Que postagem erótica, que postagem indecente. Olha como é fácil para a gente. Irmãos, para fazer as coisas espirituais sempre é difícil. Se é muito fácil nós fazermos algo, nós já temos que questionar se é o Espírito mesmo. Então é muito fácil para a gente julgar alguém. Agora observa, se a minha posição, se o meu entendimento fosse que, olha, embelezar a igreja exige a minha ação, eu poderia refletir o seguinte: será que a imaturidade do irmão não é consequência da minha negligência? Será? Será que o cisco que está lá no olho do irmão, porque o Senhor Jesus diz, ó, antes de tirar o cisco do olho do irmão, o que é que ele está dizendo? Tem cisco no olho do irmão. É isso que ele está dizendo. Todos nós temos cisco. Só que aquele que julga é feito juiz. Então o cisco dele é muito maior. E ele julga, nós estamos julgando quem? Irmãos. Ele julga alguém que o Supremo Juiz já perdoou. Então ele está dizendo que ele é mais rigoroso, mais santo, melhor do que o Supremo Juiz, que já perdoou. Olha como isso é grandioso. Então quando eu julgo o irmão e eu olho as deficiências do irmão, eu podia dizer assim: será que esse irmão não precisaria ser discipulado? Será que eu não deveria me aproximar desse irmão para oferecer uma ajuda? Será que nós não poderíamos estudar um livro junto? Será que eu não deveria? Será que essa deficiência do irmão não é consequência de eu esquecer completamente da vida da igreja e querer conquistar o mundo? Será que não é isso? Irmãos, isso não muda tudo? Não muda toda a percepção da coisa? Muda a forma como nós vivemos a igreja local? Porque quando nós estamos apontando e exortando o irmão, nós não estamos edificando não, irmãos. Não. Nós estamos edificando quando nós estamos ajudando a perceber os seus erros, as suas falhas e ele mesmo amadurecer. É aí que nós estamos edificando. Dessa forma. Porque a nossa intenção é salvar. A nossa intenção é edificar. Porque eu não sei vocês, se sou eu que sou um grande pecador, mas geralmente apontar o erro de outro traz algum regozijo para a gente, porque nos faz nos sentirmos um pouquinho melhor. A nossa família é melhor, os nossos filhos são melhores, os nossos filhos são mais educados, mais equilibrados, nós somos mais prudentes. Então observe que nós podemos tornar um ato legal perante Deus, mas torná-lo algo que vai simplesmente afagar o meu ego. Quando a gente percebe que a deficiência do irmão pode ser consequência da minha omissão,
Observa como isso é realidade em todo lugar. Por exemplo, digamos que você é supervisor numa repartição, num setor, e os seus liderados, alguns dos seus liderados estão negligentes no trabalho. Negligentes. Quem é que será chamado a atenção? É você como gerente? É você como supervisor? Ou é simplesmente o seu liderado? Naturalmente somos nós que seremos chamados a atenção. Nós somos responsáveis, nós temos que supervisioná-lo, nós temos que instruí-lo, nós temos que garantir que ele será uma parte ativa, harmônica, com toda a engrenagem maior, para que a empresa funcione. Da mesma coisa, um aluno e um orientador. Aquele que está sendo avaliado na banca não é só o aluno, mas também o seu orientador. Então, observa como isso se torna real quando nós aplicamos a vida da igreja local. Quando antes de condenar e julgar, o julgamento ele vem interiormente, obviamente, né? Eu faço um julgamento para mim. Como é que eu posso auxiliar isso? Até que ponto não é culpa minha, não é vacilo meu? Será que o irmão ele está precisando de um aconselhamento mais específico? Será que eu sei as lutas que os irmãos estão passando? Porque entende, irmãos? Feridos ferem. Aqueles que estão feridos acabam ferindo a outros. É natural isso. Quem está ferido, fere. Será que esse irmão precisa ser tratado? Será que ele precisa ser curado? Será que eu tenho esse instrumento do Espírito Santo para curá-lo? Então, isso muda toda a nossa perspectiva. Irmãos, eu acho que já deu tempo, né? Eu vou concluir aqui, vou terminar aqui. Eu poderia continuar um bocado, mas eu acho que vocês entenderam o teor da questão. Nesse livro aqui, irmãos, eu tenho um catecismo dos dons. A semelhança do que acontecia nos catecismos reformados, ele tem perguntas, respostas e base bíblica. E só para encerrar, a primeira pergunta, a semelhança dos catecismos reformados, diz assim, ó, qual é o fim último dos dons espirituais? A resposta, glorificar a Cristo por meio, olha como aquilo que nós experimentamos, eu quero glorificar Cristo, olha como isso se torna tangível na igreja local. Então, a igreja local é o prumo da piedade, é o termômetro da piedade. Então, quando você diz que é piedoso, você demonstra isso na igreja local, porque piedade não é um sentimento, é um estilo de vida, é uma forma de viver a vida, é uma exibição de algo celestial. Então, ele diz assim, para que o fim último dos dons, glorificar a Cristo por meio da edificação da sua igreja, promovendo amor, unidade, maturidade e missão. Na pergunta número 5 diz assim, qual é o propósito dos dons espirituais? Resposta, os dons são concedidos para o serviço mútuo, o fortalecimento do corpo e a edificação da igreja local e o testemunho do Evangelho ao mundo. Então deixa eu fazer uma oração e a gente conclui esse tempo, tá bom? Vamos ao Senhor em oração. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Maravilhoso sermos ensinados, constrangidos pelo Senhor. Obrigado pelo teu cuidado de nos apacentar de uma forma tão graciosa, tão soberana, tão amorosa. Sem sombra de dúvidas, nós somos ainda mais responsáveis por tudo aquilo que nós ouvimos. Que o teu Santo Espírito nos leve a fazer as aplicações necessárias e sairmos de forma totalmente diferente nesses quesitos que foram estabelecidos de quando nós iniciamos essa reflexão. É só o teu Santo Espírito, ó Deus, que é capaz de aplicar devidamente. Então eu rogo ao Senhor que assim o Senhor faça para a tua glória, para a exaltação de Cristo, para a edificação da igreja e o avanço do teu reino. Amém. Muito obrigado, Deus. Amém. Queridos, fica aqui, pastor, por gentileza. O pastor, se puder prestar bastante atenção no que eu vou falar aqui. Eu sei que nós falamos sobre muitas coisas, mas eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Ele iniciou perguntando
quase uma pergunta retórica: qual o seu lugar no corpo da igreja? Você de fato tem a igreja do Senhor Jesus como algo maior que você mesmo? Ou tantas outras coisas, sua vida profissional, financeira, tem sido tão mais importante do que a igreja de Jesus, ao ponto de você construir um castelo de areia? Porque se de fato a igreja de Jesus, você tem um lugar e você tem se aplicado a isso, você irá trabalhar para a edificação da igreja diante daquilo que o Senhor Jesus te deu. Aí a outra pergunta é a seguinte: você tem enterrado isso? Prestaremos conta diante do Senhor. Ao olharmos para 5 anos atrás, pastor, nós vimos que até aqui o Senhor nos ajudou e tem levantado servos fiéis no labor e no trabalho da edificação da igreja para o avanço do reino. Nós iniciamos essa primeira parte de uma maneira maravilhosa. Se você compreendeu e se isso gerou no seu coração uma fome e uma sede, porque essa fome e essa sede está ligada ao plano eterno, que é algo maior do que nós mesmos, nós podemos avançar como povo de Deus para sublime vocação e carreira. Você pode, por gentileza, pastor, eu já tenho o meu, irmãos, eu comprei antes mesmo até de conhecer o pastor, só conhecia de ouvir falar. Chegou esse exemplar, o primeiro pedido eu não consegui receber, chegou lá na casa da Bruna, não foi, Bruna? Então você tem a oportunidade aqui, nós estamos com o livro ali. Pastor, está custando quanto este livro? 69. Então converse, é um livro para a sua edificação, para o seu crescimento na fé, amém? Queridos, teremos aqui cerca de 3 a 5 minutos para uma água, para um café e retornaremos, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado.